Versículo 1 diz assim: E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam ou quer que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que sejam sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Glória a Deus. Assim oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, dono da glória, soberano Senhor, te peço essa noite, Senhor, que o Senhor continue falando com cada um de nós, que o Senhor, meu Pai, se utilize de mim, porque eu sou pó, sou cinza dessa terra, e sem o teu auxílio, sem a tua mão sobre mim, nada, Senhor, acontece, nada sai, ninguém entende. Mas quando o Senhor usa, todos entendemos. A partir de mim, também todos da igreja. Então te peço, Espírito Santo, fica um pouco mais nesse momento, fala com o teu povo, fala com cada um de nós nesse ambiente, para que cada um venha entender a tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. A igreja diz: amém. Pode sentar, meu irmão, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 2 de Ezequiel tem uma missão árdua para o profeta, uma missão difícil para Ezequiel, algo muito pesado para esse homem. Deus manda ele falar ao povo e ser mensageiro para aquele povo. Mas não é palavras fáceis, não é coisas que o povo estava querendo ouvir. Não era aquilo que o povo de Israel queria ouvir da boca de um profeta. No capítulo 1 de Ezequiel, a Bíblia fala que no 30º ano, no caso, no 4º mês do dia 5º do mês, estando eu ainda no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Veja, Ezequiel estava no pior momento da sua vida. Entenda, Ezequiel estava no pior momento da sua vida. Meus irmãos, o pior momento da nossa vida
Não é o momento de largar tudo, de acabar com tudo, de abandonar tudo, não. Muitas das vezes é no momento que a gente está em maior dificuldade, é no momento que a gente acha que não tem mais jeito, que acabou, vai ficar por aqui ou então vai morrer. É nesse momento que Deus, o soberano, Ele costuma abrir o céu para mim e para você. É interessante o trabalho de Deus, porque Ele podia abrir o céu no momento que a gente está no melhor momento da vida, financeiramente bem, familiarmente bem, conjugalmente bem. Podia ser esse melhor momento para que Deus abrisse o céu e encontrasse comigo e com você, mostrasse algo sobrenatural. Mas é na Bíblia que a gente encontra homens como Ezequiel, que estavam no seu pior momento. É nesse momento que Deus abre o céu. Glória a Deus. Deus pode estar abrindo o céu essa noite para mim e para você. Uma coisa é Deus nos proteger, nos guiar. Outra coisa é Ele abrir o céu. A Bíblia fala que Ezequiel, filho de sacerdote, um homem que também iria exercer o ofício sacerdotal, foi preparado para isso, treinado desde a criança para ser um sacerdote. Tinha tudo para ser sacerdote. Para ser sacerdote tinha algumas especificações, algo que o homem tinha que ter. Ele tinha que ter o corpo perfeito, não podia ter defeito. Tinha que ter todos os membros. Tinha que andar sem mancar, sem manquejar. Não podia ter problema na vista. Tinha que ser alguém também intelectualmente capaz de aprender as leis e os mandamentos de Deus, que não eram poucos. Por isso ele era treinado desde criança. Ele era treinado desde quando... Glória a Deus. Ele era capacitado para chegar até o sacerdócio. Porém, na vida dele aconteceu alguns percalços. Algo que não estava nos planos dele. E costumeiramente acontece também na sua vida isso. Algo que a gente não planejou. Algo que não passou nem na nossa mente. A gente planeja algo, calcula algo, porque ninguém calcula, só se for uma pessoa que seja louco, calcular algo para dar errado. Todos nós calculamos algo que venha dar certo. Até pessoas que estão se planejando para o carnaval, para o bloco, ele está na mente dele, achando que aquilo vai dar certo, que vai ser bom, porque ninguém pensa em fazer algo para pior, mesmo que seja contra Deus. Imagina um homem que foi criado para servir ao Senhor. Pessoas que foram consagradas ao Senhor. O sacerdote era um homem desde criança separado para só servir a Deus. Não serve para mais nada. Ele não ia ser pedreiro, ele não ia ser marceneiro, ele não ia ser encanador, ele não ia ser médico, juiz, doutor, nada. Ele ia só servir a Deus. Só que o reino de Judá cai, a Babilônia toma o poder, destrói tudo, acaba com Jerusalém, acaba com o templo, acaba com a adoração daquele lugar. E se não tem templo, não tem adoração, também não tem sacerdote. Pegaram eles e levaram cativo. Alguns foram para a Babilônia, para o reino, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram morar no palácio. Outros ficaram em Jerusalém. Os piores que tinha,
Eles deixaram mendigos, deixaram presos, deixaram pessoas que não podiam mais reedificar aquela cidade, homens e mulheres incapazes de fazer alguma coisa para edificar a cidade. Eles levaram os melhores, os trabalhadores, eles levaram os médicos, doutores, engenheiros, pessoas que não pudessem edificar a cidade, deixaram só os marginalizados. Mas só que entre esses marginalizados ficou Jeremias. Porque Jeremias teve a opção de ir para o reino com Nabucodonosor ou ficar em Jerusalém. E ele disse: não, eu vou ficar aqui. Jeremias ficou. Mas Ezequiel foi levado. Nem ficou em Jerusalém, onde ele nasceu, nem foi para o palácio viver de mordomia. Ele ficou à beira do rio Quebar. E tem gente aqui essa noite que está na beira do rio Quebar. Nem está onde queria estar, nem está em um lugar melhor. Está na beira do rio Quebar. Na beira do rio Quebar ninguém queria ficar. Quem nasceu em Jerusalém podia querer ficar em Jerusalém. Eu nasci aqui mesmo, está tudo destruído, mas eu conheço tudo. Eu conheço a rua 1, a rua 2, a rua 3. Eu conheço tudo por aqui. Quem foi levado para a Babilônia, para o palácio, ia comer de manjar do rei, ia comer a comida do rei, ia dormir no palácio, ia ter a mordomia. Mas nem no reino, nem em Jerusalém, à beira do rio Quebar. Um lugar onde ninguém queria estar. Era onde Ezequiel estava. Deus está falando com você essa noite, aleluia. Talvez você esteja no lugar que você não queria estar, mas nesse lugar que Deus, aleluia, vai abrir o céu e vai falar com você essa noite. Talvez hoje aqui nesse lugar seja a beira do rio Quebar, mas é nesse lugar que Deus separou para ele abrir o céu, descortinar o céu para falar comigo e com você essa noite. Para falar comigo e com você. Antes do culto, a menina ligou o som e mandou testar o microfone, botou uma música e mandou cantar a música. E foi essa música, através dessa música, que Deus falou comigo. E me direcionou nessa mensagem. Qual é a mensagem, pastor? Se posicione perante Deus, aleluia. Tome uma posição perante Deus. A Bíblia nos diz no capítulo 1 que Deus abre o céu e ele mostra a Ezequiel a sua glória, o reino. A Bíblia diz que primeiro ele vê um vento forte, impetuoso, um vento muito forte. E esse vento sopra e vem do norte, vem de frente. Imagina você andar e vir um vento contrário. Alguém vai dizer: não, isso não é de Deus, não, é de Deus. Ele sopra o vento contrário para que eu e você venha entender que é Ele que está abrindo o céu para mim e para você. Primeiro vem um vento tempestuoso vindo do norte. Depois ele vê uma grande nuvem. E nessa nuvem com fogo. E o fogo, imagina sendo uma nuvem grande e o fogo revolvendo, se misturando naquela nuvem. Era nuvem e fogo. Já é uma imagem que a gente fica de boca aberta. E depois daquela nuvem, um resplendor. Eu não sei nem dar um exemplo de resplendor. Mas ele viu um resplendor. Ele viu que resplendor não é nuvem nem é fogo. É alguma coisa que deixou ele perplexo, porque foi um resplendor. E no meio daquela nuvem, com fogo, com resplendor, ele viu sair algo daquele lugar. E no meio dela saía quatro animais. 4 criaturas com aparência semelhante a um homem. Não era homem, era semelhante ao homem. E essa criatura tinha 4 rostos, tinha 2 pernas direitas, tinha 4 asas. Eu não sei nem como é que pode ser isso. Ele viu essa cena e ficou
Ele viu coisa do céu. Ele viu coisa que até para alguém descrever é difícil. Inteligente foi Paulo, que Paulo disse assim: o céu se abriu e eu fui arrebatado, não sei se espírito ou fora do espírito, ao terceiro céu, e lá eu vi coisas inefáveis que eu não posso contar aos homens, porque se ele contasse ninguém ia entender. Ele fez: então eu não posso nem contar a vocês o que eu vi. Tem momento que Deus abre o céu e a gente vê coisas que ninguém mais vê. Talvez você está num tempo difícil, mas Deus está falando para você: é nesse momento que eu vou abrir o céu, aleluia, e você vai ver coisas que é só para você, é mistério revelado só para você. Não adianta, Deus vai mostrar algo a mim, não vai mostrar o diácono, não vai mostrar a irmã, não vai mostrar o irmão. E ele conta que aqueles seres andavam em cima de rodas. E para onde a roda ia, o Espírito também ia. E ele era guiado pelo Espírito. E a roda guiava o ser pelo Espírito. E certo momento uma roda entrou dentro da outra. É ele dizendo que Deus mostrou a sua glória, a sua soberania, algo que só Deus pode fazer por ele. Aí Deus mostra isso a ele no capítulo 1. Porém no capítulo 2 ele diz assim, ele escreve, ele disse-lhe: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Deus está falando comigo e com você essa noite. Ele já falou comigo, ele disse: filho, toma uma posição. Toma uma posição, aleluia. Se posiciona, aleluia, perante o Senhor. O Senhor me chamou, Ele te chamou. Não é para ficar prostrado, não é para ficar caído, não. É para tomar uma posição de crente. Tem pessoas que estão de um lado para o outro, mas está caído. Perante Deus está caído. Deus não tirou a vista, Deus não tirou o olho de você, Deus não te abandonou, mas Ele quer que você tome uma posição, se posicione, fique de pé. Fique de pé. Mas o interessante é que o profeta não se levantou, não. Ele não se levantou, porque no versículo diz assim: então entrou em mim um espírito, enquanto falava comigo, e me pôs de pé. Então não foi ele que se levantou, foi Deus que levantou ele. O Espírito do Senhor entrou nele e teve que levantar ele, porque senão ele iria ficar caído. Aleluia. Aí Deus fala comigo, com você: até quando eu vou ter que ficar te carregando? Até quando eu vou ter que te levantar? Até quando eu vou ter que fazer tudo por você? Até quando eu vou ter, aleluia, que pegar na tua mão como uma criança e você, aleluia, como um bebê, só vive caindo? Imagina uma criança quando está começando a andar, só vive caindo. Aí o pai e a mãe levanta, ele dá um espaço e cai. Deus está falando comigo e com você: até quando eu vou te tratar como uma criança? Você, aleluia, vai se tratar como uma criança. Eu estou falando com você: tome uma posição. Deus chamou ele de filho do homem. Deus chamou ele de homem. Fique de pé. Você já tem condição de ficar de pé. Você já tem condição de ficar de pé. Até quando eu vou te carregar? Até quando eu vou ter que te carregar? Versículo 3 diz assim: disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Eu te envio para a batalha. Diz assim: olha, fica de pé, porque tem uma luta, tem uma guerra, e eu vou enviar você. É eu que te envio para essa guerra. Sabe por que Deus está dizendo fica de pé? Porque quando eu e você não se posiciona perante Deus, naquilo que eu e você tem que fazer para Deus, a gente atrapalha a obra de Deus.
A gente atrapalha o que Deus quer fazer na minha vida. Você atrapalha o que Deus quer fazer na tua vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa parentela, pai, mãe, marido, mulher. Quando eu e você não tomamos uma posição de crente, de ver a gente ajudar, a gente atrapalha. A gente atrapalha. E Jesus nos chamou para ser o quê? Testemunha. Para fazer a obra. Para nos enviar. Aí tem crente que de vez ser enviado, e às vezes ele fala levantando ele direto. Vá, meu filho, levante. Aí cai. Vá, meu filho, levante. Aí cai. Eu te carrego. Aí cai. Levante de novo. Porque Deus é paciente, Ele é longânimo. Mas mesmo você está falando, ei, eu quero que você se levante e vá. Se posicione. Faça aquilo que eu te chamei você para fazer. Exerce o teu chamado, exerce o teu ministério. O ministério vai falar na igreja, não é dentro de casa, é no trabalho, é como marido, é como mulher, como filho. Exerça. Se levante. O autor dos Hebreus diz assim: eu queria falar a vocês coisas de maduro, coisas maduras da fé, coisas profundas. Eu tenho que dar o primeiro leite, tenho que ir lá falando com vocês só sobre as primeiras coisas, coisa que o novo convertido aprende. Eu tenho que falar com você que já tem 5, 6, 7, 8, 10 anos de crente. Eu tenho que falar a mesma coisa. Ele diz: vocês já eram para ser doutores. Você já era para ensinar outros, mas você está do mesmo jeito, bebê. É Jesus dizendo para mim e para você: tem uma guerra para enfrentar, tem uma guerra para eu e você batalhar. É na rua, na igreja, no trabalho, é com os filhos. Tem uma batalha, eu conto com você. Você é meu enviado, é meu soldado nessa guerra. Mas vou estar aqui se levantando você direto. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Deus está falando para você essa noite. Se você tivesse uma caneta marcada, escreve aí, ó. Assim, glória a Deus, assuma a sua posição. Porque sua missão não vai ser fácil. Você com Deus, eu sem Deus, não vai ser fácil. Então é melhor estar com Ele. Porque com Ele a vitória é certa. Pode demorar, pode ser difícil, mas a vitória é certa. Deus está dizendo: eu vou te enviar no meio desse povo. Esse povo vai ter semblante duro. Sabe o que é semblante duro? Aí você chegar, a pessoa bota logo cara feia. Aí você chegar no ambiente que a pessoa vira logo a cara. A vontade é o seguinte: é vontade. Tem cara feio, fica aí, vamos embora. Mas se foi Deus que mandou, a gente tem que permanecer. Às vezes esse pessoal do semblante duro é nossos filhos, é nosso parente, é na igreja. Mas aí você tem que permanecer, porque foi Deus que enviou. Ele fala assim: ele é obstinado, esse povo é obstinado. Sabe uma pessoa obstinada, teimoso. Aí ele fala: né, vá pela direita. Ele: não, vou pela esquerda. Vá para a direita. Ele: não, vou para a esquerda. Vai por aí. Não, eu vou. É uma pessoa obstinada a fazer o que é errado. Foi para isso que Deus me chamou e te chamou. Obstinado de coração, eu te envio a eles. Dirás assim: assim diz o Senhor Jeová. Deus quer uma posição minha e sua essa noite, aleluia. Ele quer uma posição minha essa noite, para eu e você representar Ele aonde a gente chegar. Sabe por que a vitória muitas vezes não chega, se retarda a chegar na minha e na tua mão? Porque a gente não toma uma postura. A Bíblia fala em 1 Samuel que Ana ia adorar todo ano no templo, pedindo um filho. Quando voltava, quem gerava era
Penina. Parecia que ela estava orando para a Penina gerar. Todo ano ela ia, quem gerava era Penina. Ela orava, adorava, mas quem gerava era Penina. Não adianta eu e você só orar, não. A gente tem que se posicionar. A Bíblia fala: vigiai e orai, porque só orar não adianta. Primeiro tem que vigiar. Aí teve um dia que ela foi orar, ela falou: não, hoje não vou voltar sem a minha bênção, não. Hoje eu vou tomar uma posição. Hoje eu vou me posicionar. Nem lá para dentro eu vou orar aqui mesmo. Ela começou a orar. Quem passava dizia: o que é que essa mulher está orando aí? Por que essa mulher está orando? Até o sacerdote chegou e disse: uma hora dessa, ela está cheia de mosto. Ela disse: não, meu senhor, eu preciso da minha vitória. Eu estou tomando uma posição aqui essa noite, aleluia. Eu estou tomando uma posição da parte de Deus. Eu estou tomando uma posição. E quando ela se posicionou, talvez ela estivesse orando, como eu já falei várias vezes, ela estivesse orando para dizer assim: ó aqui, Penina, meu filho. Ó aqui, também estou grávida, eu gerei. Mas ela se posicionou do jeito que Deus queria. Porque Deus precisava de homem, profeta, sacerdote naquele lugar, que não tinha homem de Deus. Deus também precisava de alguém naquele lugar. E ela queria um filho. Enquanto ela não estivesse posicionada, ela estava atrapalhando o projeto de Deus naquele lugar. Mas a partir do momento que ela se posicionou, Deus deu a ela um filho. E Deus deu a si mesmo um profeta, um sacerdote e um juiz. Quando ela se posicionou, a obra de Deus andou. A obra de Deus foi para frente. Talvez a nossa posição, meus irmãos, não está fazendo o projeto de Deus andar. Deus quer algo grande na minha e na tua vida. Eu estou pregando para mim mesmo também, porque a palavra falou primeiro comigo. Tem muita coisa que eu tenho que me posicionar como homem de Deus. E você sabe que o Espírito Santo está falando no seu coração. Você sabe que Ele está falando no seu coração, que você precisa tomar uma posição. Porque é muito bom ser carregado. É muito bom deixar Jesus descarregar. Tem gente que chega no Evangelho e diz: aceitei Jesus, agora eu vou deixar só Ele me carregar. Mas Ele tem uma posição para mim, para você, na obra dEle, no projeto dEle. Cada um de nós tem uma posição, tem um lugar específico para eu e você atuar. Enquanto eu e você não atuar, a igreja sofre, o projeto sofre, o reino de Deus se retarda, não cresce por mim e por você. Deus está falando comigo e com você. Se posicione. E eles quer ouça ou quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. É onde saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. Tome uma posição, porque alguém vai saber que eu sou na sua vida. Aleluia. Quando você tomar uma posição, aleluia, alguém vai saber que eu sou da sua vida. Que eles queiram ou não, eles vão dizer: teve um profeta nesse lugar. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa. Eu sei o que o senhor está falando, eu sei o que Deus está te usando, eu sei qual é o ponto, mas eu já fiz tanta coisa. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia fala que aquele que mais pecou é aquele que mais ama. Uma vez uma mulher entrou na casa de um fariseu chamado Simão. E Simão era ex-leproso, que a gente tinha sarado ele. Mas ele recebeu a bênção, mas não tratou Jesus como Jesus queria, ou como alguém tem que tratar uma pessoa, principalmente Jesus. Aí Jesus entrou, chegou, sentou na mesa, a casa começou a encher de gente, foi enchendo. Daqui a pouco uma mulher olha lá da porta, viu que não tinha nenhum lugar para ela. Ela entra,
Ela pega a sua garrafa com bálsamo. Ela procura um lugar, não acha, só tinha um lugar. Aos pés de Jesus. Ela fica nos pés de Jesus. E aos pés de Jesus ela pega aquele bálsamo, quebra e começa a lavar os pés de Jesus. E ela começa a lavar, ela começa a orar, começa a chorar. Daqui a pouco ela pega o cabelo, enxuga os pés de Jesus e começa a beijar. Aí Jesus olha para Simão e diz: Simão, tinha 2 homens e ele devia a seu senhor. Um devia 50 denários e o outro devia 500 denários. E o seu senhor perdoou a dívida dos 2. A quem mais aquele senhor amou? Aí Simão disse: a quem mais devia. Aí Jesus acertasse, Simão, que quem mais deve, mais será perdoado. E quem é mais perdoado, esse mais ama. Então não tem, meus irmãos, aleluia, pecado que eu e você cometeu até agora, que possa eliminar o amor de Deus para mim e para você. Não tem, não tem. Alguém pode dizer que não tem mais jeito, a tua mente pode dizer assim a você: você não tem mais jeito. Mas Jesus está falando para mim e para você essa noite: tem jeito. Toma uma posição, aleluia. Toma uma posição de adorador, que você vai ver a tua vida mudar. Alguém vai ver, você vai ver, o céu vai ver, até o inimigo vai ver que você tomou uma posição, aleluia. Alguém vai ver, aleluia, e saber. Pode ter a pessoa mais rebelde, vai saber. Versículo 6: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Olha para aí. Não temas as suas palavras. Ele dizendo para mim e você: pode ser difícil, mas continue de pé. Eu sei que tem situações e situações. Eu sei que tem pessoas que é muito complicado permanecer de pé. Mas ele está falando: continue de pé. Continue de pé. Eu sei que é difícil, mas fique de pé. Ele pode ser que te assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Entenda essa casa rebelde aqui com a minha, a tua dificuldade, com aquilo que quer me matar e te matar. Pode ser do mundo, pode ser Satanás, ou pode ser a nossa própria carne. A pior luta que tem é a nossa carne. O seu pior inimigo, você carrega ele todo dia. A pior pessoa de você conviver está com você todo dia. Como é que é isso, pastor? É você. A pior pessoa que eu carrego é eu, que quer me sabotar, quer me tirar da presença, quer que eu fique caído, quer me derrubar sempre. Mas o Senhor está falando para mim e para você: fique de pé, aleluia. Fique de pé. Fique de pé. Versículo 8: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde. Deus está falando comigo e com você essa noite, para eu e você ouvir a palavra dele e não ficar rebelde. Como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Deus está falando para você: a palavra é difícil essa noite, aleluia, mas abre a boca e coma, aleluia. Abre a boca e coma, aleluia. O mundo está querendo te dar muita coisa para você ficar caído, mas o que eu te dou é para você ficar de pé. Abre a boca e coma o que eu te dou. Aí ele diz assim, Ezequiel: então eu vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Está difícil de se levantar? Está
Está difícil ficar de pé? Hoje tem uma mão do Senhor estendida para você, aleluia. Hoje tem uma mão do Senhor estendida para mim, aleluia. Hoje tem uma mão do Senhor estendida para te levantar. É dizendo assim: eu já te levantei muito, vou te levantar de novo. Vou te levantar de novo, mas dessa vez fica de pé. Dessa vez fica de pé. Eis que nela estava o rolo de um livro, estendeu diante de mim. Ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Deus está falando: eu sei que tem lamentações aí na tua queda, onde você caiu, onde você está deitado. E eu sei que tem lamentações, tem ais, tem até suspiros. Suspiro é quando a gente tem momento que a gente faz assim: e agora? Ou então, eu não aguento mais. Deus está falando para você: engula e fique de pé. Tome uma posição, aleluia. Porque meu filho, aleluia, ele chorou lágrimas de sangue, ele suou, mas ele não desceu da cruz, ele foi até o fim. Ele sustentou a palavra dele e foi até o fim. E é por isso que eu e você está aqui essa noite, porque Jesus tomou uma posição e não deu para trás. Então recebe da parte do Senhor essa noite: fica de pé, porque eu te sustento, aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos, aleluia. Glória a Deus.